Islam Makhachev recebe um alerta e um grande alerta sobre os seus planos futuros de migrar para o meio médio. Então já me diga aí nos comentários se você concorda com essa mudança do russo. Será que ele teria uma boa oportunidade lá? Será que ele teria sucesso como ele tem no peso leve? Porque, segundo o Michael Bisping, meus amigos, ele tem que ter cuidado com o que deseja. E na opinião do comentarista é o seguinte: se o Islam pensa em migrar para o meio médio, ele também tem que pensar em quem está tomando conta do atual cinturão daquela categoria, que é o Leon Edwards. Então, vamos ler aqui a frase que o Bisping falou. Abre aspas. Ele quer uma chance de se tornar duplo campeão, mas cuidado com o que você deseja. Leon Rocky Edwards é um franco atirador absoluto lá dentro. E veja o que ele acabou de fazer com Colby Covington. Agora, aparentemente, Colby Covington diz que quebrou o pé no primeiro round. A realidade é que a luta nem foi apertada. Fecha aspas para o Michael Bisping. E aí, VH, é o seguinte, tem dois extremos aqui. De fato, a luta não foi apertada, foi um domínio absoluto do Leon Edwards. Mas também tem outro lado, que o Leon não sabe muito bem lidar contra o wrestlers, né? Ele venceu o Kamaru 2 vezes, beleza, mas na segunda luta ele estava tomando um domínio ali, uma abafa na luta agarrada. E a gente sabendo que esse é o carro-chefe do russo, dá para dizer mesmo que ele precisa ter cuidado com o que deseja quando ele pensa em enfrentar o Leon Edwards pelo cinturão dos meio-médios? Cuidado quando a gente trata de UFC, Léo, nunca é demais, ainda mais quando a gente fala de campeões. O Leon Edwards, ele, quando conquista o cinturão dos meio-médios lá em 2022, daquela forma que foi no último round, perto do final da luta, muita gente desconfiava, inclusive esse que vos fala, duvidava muito que ele conseguiria superar o Kamaru Usman, e na sequência da revanche imediata, a gente já vê um Leon Edwards melhor, né? Apesar de muitas críticas, não é dos campeões mais populares do UFC, mas eu realmente fiquei impressionado com a segunda luta o que o Leon Edwards apresentou para o Kamaru Usman. Realmente ali ficou comprovado que era naquele momento o melhor da categoria, e na sequência, quando ele defende o cinturão diante do Colby Covington, é aquele passeio mesmo, assim, não chegou a nocautear ou finalizar o Covington, mas realmente deixou um ex-campeão interino, um cara que é destaque por tantos anos da categoria, sem fazer nada, sem entregar nada para ele. Do outro lado, a gente fala do Islam Makhachev, que é um campeão que tem se mostrado muito dominante desde que conquistou o título lá no final de 2022. Passou 2 vezes pelo Alexander Volkanovski, a segunda vez, inclusive, com um nocaute espetacular, né? Um chute alto que levou o então campeão dos penas a nocaute, a lona. E quando a gente avalia o casamento de lutas dos dois, você trouxe muito bem da dificuldade que o Edwards pode ter diante de wrestlers, e a gente fala do Islam Makhachev, realmente, o que tem de melhor, né, no UFC hoje em relação ao wrestling, junto com Khamzat Chimaev, o próprio Kamaru Usman. Então, acho que traria uma dificuldade para o Edwards ainda mais pesado. Eu tive a oportunidade de ver o Islam Makhachev pessoalmente, realmente é um atleta muito privilegiado fisicamente, ele é um peso leve que fica muito grande no dia da luta, então nos 1.000 metros ficaria muito mais forte e seria um desafio ainda maior para o Leon Edwards. Acredito que, caso aconteça essa luta, se o Edwards defende o cinturão na próxima luta e o Islam Makhachev também defende o seu cinturão, o UFC vai querer fazer essa super luta entre os dois, dando a oportunidade para o russo em conquistar o cinturão dos leves, dos 1.000 metros, perdão. Acho que vai entrar como favorito o Islam Makhachev, tem condições de vencer, sim. Acho que tem maiores qualidades, até porque é um atleta que vem se desenvolvendo também na trocação. Então, tem que ter cuidado, como disse o Bisping, mas eu também não acho que o Edwards seja um bicho de 7 cabeças que poderia superar o Islam Makhachev. Para mim, o russo seria favorito nessa luta, e acho que sim, vai ser vai se tornar um duplo campeão do UFC. E passando para outra informação, vamos falar sobre Chael Sonnen, que é o cara conhecido ali por ser ousado, por ter o ego lá no alto, por falar que vai bater em todo mundo, mas ontem ele abriu o jogo, ele finalmente falou sobre o confronto que ele não gostaria de ter uma revanche de jeito nenhum. A única luta que ele não gostaria de tentar vingar a derrota. E eu estou falando sobre John Jones. Pois é, o Chael Sonnen quase venceu o John Jones por conta da fratura no dedo do campeão meio pesado na época,
mas por alguns segundos não conseguiu esse feito que até agora ninguém mais realizou. E aí é o seguinte, vamos ver aqui as aspas do Chael Sonnen, que falou que é como estar preso em uma jaula contra um urso ali no octógono com o John Jones. Abre aspas. Achei que poderia ser melhor do que ele. Você tem que entender. Nessa luta, foi a primeira vez que eu lutei com 93 quilos. Ele me empurrou pelo octógono como um Volvo contra um caminhão Mack. E eu comecei a procurar uma saída. Essa é a verdade. Foi como eu estar trancado em uma jaula com um urso. E estou feliz que tenha acabado. Essa é a única luta ou competição que eu já perdi em que eu não quis uma revanche. Eu não precisava de uma revanche. Estamos bem. Fecha aspas para o Sonnen em fala dita no Good Guy e Bad Guy, um programa que ele tem com o Daniel Cormier. E aí, VH, aqui não tem muita discussão, né, meu irmão? Ele tá falando óbvio aí. Acho que ninguém quer ficar trancado numa jaula trocando porrada com o John Jones. Mas o que você lembra dessa luta? Você achava que o Chael tinha alguma chance de vencer o John Jones ou, de fato, era o franco favorito, o atual campeão na época? Pois é, Léo, mais de 10 anos atrás, nem posso falar aqui o que eu fazia naquela época, mas olha só uma coisa impressionante antes de entrar nesse assunto em si. 10 anos depois, John Jones segue relevante no UFC, né? O Sonnen já parou de lutar e o John Jones hoje é o campeão peso pesado. É impossível a gente já tirar esse status de lenda e ele ainda em atividade. Eu lembro muito bem que foi a primeira luta, né, que o Sonnen fez depois daquela derrota na revanche contra o Anderson Silva, acabou nocauteado, e ainda assim seguiu relevante, porque o Sonnen, muita gente pode não se lembrar, se hoje temos Conor McGregor, devemos muito ao Chael Sonnen, que começou essa questão do trash talking lá atrás, provocando principalmente o Anderson, né? Não era o cara mais técnico, o melhor lutador que a gente já viu, nenhum dos melhores lutadores que a gente já viu, mas com a capacidade de provocar e de chegar, ele conseguiu angariar muitos fãs e muitas pessoas amavam e odiavam o Sonnen. Tentou fazer coisas semelhantes com o John Jones, mas quando de fato fechou o octógono para enfrentar o John Jones, realmente ele entendeu porque se tratava daquele que para muitos é o melhor de todos os tempos. Quando o Léo entra na fala sobre a luta, que fala que quase venceu o John Jones, a gente pode achar estranho, mas para quem não lembra também, a luta, o John Jones venceu no primeiro round por nocaute, mas antes, quando acabou, foi decretado o nocaute técnico, eles repararam que o dedo do John Jones estava quebrado. Então, se a luta tivesse passado do primeiro round, o árbitro conferisse ali a lesão do Jones, a luta seria interrompida e teria a vitória para o Chael Sonnen. Isso aí seria realmente uma coisa emblemática, porque é um cara do nível do John Jones, que nunca tinha perdido a Vera, né, no octógono, teria sido superado dessa forma. Venderia a revanche de qualquer jeito, mas realmente, o Sonnen lembrar isso e ter essa humildade de falar, poderia lutar, realmente, eu acho que poderia lutar 1000 vezes com o John Jones, perderia 1001 vezes. Ele comentou algo semelhante também da última vez, quando ele enfrentou o Fedor Emelianenko, lá em 2018. Falou que, quando começou a luta, ele só queria que acabasse. Então, se aconteceu isso com o Fedor, com todo respeito ao Fedor, também um dos melhores da história, imagina quando se trata de John Jones, que é aquele cara que gosta de te vencer aonde você é melhor. Então, o Sonnen, que tem como base o wrestling, o John Jones pegava igual um pano e brincou com ele dentro do octógono até chegar ao desfecho. Então, legal ver esse respeito do Sonnen pelo John Jones e, repetindo, muito interessante ainda a gente falar do John Jones 10 anos depois, o cara que segue como um dos grandes nomes do UFC e um dos maiores da história do MMA. Dentro do octógono, para mim, realmente não tem nada o que falar de mal do John Jones. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Então eu peço a vocês que deixem nos comentários: Islam Makhachev tem chance nos meio médios? Ou, de fato, o Leon Edwards é um cara que tem a criptonita aí para vencer o russo? E também me digam se vocês lembram desse confronto entre Chael Sonnen e John Jones pelo título dos meio pesados. Me digam aí se vocês torciam para que o Chael se tornasse campeão sobre a fratura do John Jones. Beleza? Eu te espero na próxima edição. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no Super Lutas. Valeu!